Vamos falar sobre a situação política em Moçambique. Zé Belmiro, bem-vindo a Washington Fora de Horas. Muito obrigado. Zé Belmiro, hoje é o dia marcado do encontro que o presidente Filipe Nyusi pediu com os candidatos presidenciais. Recordar aqui que as eleições em Moçambique foram a 9 de outubro, eram candidatos presidenciais com apoio do partido Podemos, Venâncio Mondlane, do partido Renamo, o Sufo Momadi, do partido MDM, Lutero Simango, e do partido Frelimo, Daniel Chapo, que, de acordo com os resultados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, Daniel Chapo é o vencedor das eleições, com um distante segundo lugar atribuído o candidato apoiado pelo Podemos, neste caso Venâncio Mondlane. Na sequência, o país viu manifestações que tornaram-se violentas, com mortes a meio. Manifestações convocadas pela oposição, no caso concreto por Venâncio Mondlane, que reivindica a vitória nestas eleições. No âmbito do que o governo considera esforços para normalizar o país depois deste movimento, o presidente Filipe Nyusi chamou para o seu gabinete os 4 candidatos presidenciais para começar, para entender a lógica desta conversa. Zé Belmiro, que mérito tem este encontro? Bom, muito obrigado. Do nosso ponto de vista, julgamos que qualquer proposta que tenha como objetivo resolver a crise pós-eleitoral emergente das eleições de 9 de outubro é bem-vindo. Este exercício do presidente da República, digamos que é o corolário, digamos, dos esforços da sociedade civil, mas também dos próprios partidos políticos, no sentido de buscarem soluções para que esta crise, que tomou contornos de violência política, policial e também que impedem, basicamente, o funcionamento normal das instituições, possa ser resolvido. Portanto, numa primeira fase, só o facto do Presidente da República manifestar esse interesse de dialogar com estes 4 candidatos, do nosso ponto de vista, achamos isto positivo. Ontem, Lúcia da Luz Ribeiro, que é a presidente do Conselho Constitucional, deu a entender que, apesar de não haver um prazo legal para a promulgação dos resultados, será cumprido um prazo que é que o atual Parlamento não passe do tempo, o que quer dizer que ainda neste mês de dezembro o Conselho Constitucional vai divulgar os resultados. Alterações daquilo que se vaticina em relação aos resultados divulgados pela CNE. Pode continuar ou pode haver alguma correção? Bom, do meu ponto de vista, eu acho que de uma coisa, esse comunicado de imprensa diz uma coisa entre linhas, que é os resultados eleitorais serão promulgados e proclamados, ou seja, serão validados e proclamados pelo Conselho Constitucional, ficando já de parte ou afastada a possibilidade de uma eventual anulação dos resultados. Se houvesse esta pretensão do próprio Conselho Constitucional para anular os resultados, não estaria dependente do prazo da tomada de posse do Parlamento a 12 de janeiro de 2025. Podiam ser anulados a qualquer altura. Ora, o Conselho Constitucional, ao dizer que não valida, não proclama os resultados desta altura, porque espera por prazo, depois do anúncio e validação da validação e proclamação dos resultados, o Conselho Constitucional tem 20 dias, digamos, de acordo com a Constituição, temos 20 dias para a tomada de posse da Assembleia da República, que emerge das últimas eleições. Ora, o Conselho Constitucional, com esse comunicado, afastou claramente a possibilidade de anular estas eleições, que tem sido um pedido de vários estratos da sociedade, como, por exemplo, a própria Ordem dos Advogados, tem estado a referir, a solicitar que essas eleições fossem anuladas alegadamente por causa das irregularidades, das gravíssimas irregularidades que terão acontecido no dia 9 de outubro. Ora, afastada a possibilidade da anulação, provavelmente o Conselho Constitucional poderá estar neste momento a trabalhar no sentido de fazer algumas correções, principalmente no que diz respeito aos mandatos à Assembleia da República e também
à Assembleia Provincial. Portanto, eu acho que os resultados que serão anunciados pelo Conselho Constitucional em dezembro, lá para dia 22, 23 ou 24, provavelmente não serão os mesmos com aqueles que foram anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, principalmente no capítulo dos mandatos ao Parlamento. Sendo certo, independentemente da redução da margem que separa Venâncio Mondlane e Daniel Chapo, o certo é que Daniel Chapo poderá sim ser confirmado presidente eleito por parte do Conselho Constitucional. Uma vez também que, entre linhas, também a Lúcia Ribeiro deixa escapar que o presidente atual, o Filipe Nyusi, não vai continuar na presidência, que é outro dos receios que os moçambicanos têm a suspeitar, que é uma tentativa de Filipe Nyusi continuar no poder. Para terminar, Zé Belmiro, este presidente que... Sim, e para terminar, Zé Belmiro, este presidente que tomará posse vai encontrar um país com vários problemas. Um país que ainda tem na gaveta as questões do Sul, um país que ainda tem os problemas dos professores, dos médicos que não são satisfeitos, um país que tem uma guerra em Cabo Delgado e também com a insatisfação dos trabalhadores públicos, funcionários públicos, são a maioria, que murmuram e não podem manifestar. Que músculo este indivíduo deve ter? Bom, eu acho que, independentemente de quem for proclamado presidente pelo Conselho Constitucional e tomar posse a 15 de janeiro de 2025, provavelmente será Daniel Chapo, o facto é que este presidente deverá ter uma grande coragem política para reformar o Estado moçambicano. Acho que há um consenso, incluindo dentro da própria Frelimo, de que as coisas não podem funcionar como estão até agora. Ou seja, precisamos de redefinir e reconstruir a confiança pública entre a classe dirigente e a população. Eu acho que essas manifestações de Venâncio Mondlane vieram mostrar que, para além da questão do debate eminentemente eleitoral, há aqui questões de fundo que têm que ver com o desemprego, que têm que ver com as desigualdades, que têm que ver com a exclusão, tem que ver com a pobreza, principalmente urbana, que afeta a maior parte da população moçambicana, sabendo nós que a maior parte da população moçambicana são jovens. Ora, do meu ponto de vista, Daniel Chapo ou Venâncio Mondlane, se for esse o caso, deverão empreender reformas profundas. Isso passa por uma reforma constitucional muito profunda, que possa permitir também uma maior redistribuição dos poderes da República, principalmente no que diz respeito aos poderes do presidente da República. Reforçarmos também o papel do Parlamento para que possa, de facto, exercer as suas competências de fiscalizador da ação governativa. Precisamos também avançar, do meu ponto de vista, numa reforma que possa permitir que o Estado esteja efetivamente despartidarizado. Eu acho que esses são elementos fundamentais. O outro lado, esse candidato que for a tomar posse, do meu ponto de vista, deverá também formar um governo que tem como mérito a sua base fundamental. Ou seja, ao longo desses últimos tempos, nós experimentamos, de fato, governos de muita base do amiguismo, do nepotismo e do partidarismo. Mas eu acho que é chegada a altura de reconhecerem-se que os moçambicanos não são apenas membros da Frelimo, que os moçambicanos competentes não são apenas aqueles que são membros do Partido Frelimo, que podemos ir buscar outros moçambicanos fora do aspecto partidário para que possam servir melhor à causa pública. Eu acho que esses são grandes desafios que, como país, independentemente de quem for eleito, precisamos com muita urgência, sob pena, de facto, de repetirmos a cada ciclo violência política, violência que emerge do processo eleitoral. Zé Belmiro, espero que estejam a ouvir a tua opinião para que implementem, ou pelo menos parte dela, porque este é um dos problemas de Moçambique, que é a questão da inclusão, e parece de facto que são dois países, uma parte mais pobre e outra parte rica, e muitas vezes não se sabe de onde é que vem esta riqueza. Zé Belmiro, Zibongile, voltaremos já a conversar em próximas ocasiões sobre a política moçambicana e também sobre a política internacional. Continuação de um bom trabalho aí à frente do MBC em Moçambique. Muito obrigado depois da meta.